Olá pessoal, boa noite, professor Vinícius falando. Bom pessoal, esse vídeo aqui ele é para responder a pergunta que é a seguinte: por que num servidor Linux a gente não instala, não usa interface gráfica? A gente usa o servidor, a gente usa apenas o terminal, não usa interfaces gráficas, né? Que o Linux tem várias interfaces gráficas, né? Então, inicialmente a primeira resposta é a seguinte: não tem, na maioria das vezes, em quase 100% das vezes, não tem necessidade de você usar interface gráfica em um servidor Linux, porque toda a configuração você consegue fazer a partir do terminal. Eu, nesse momento, até fiz um esforço aqui de tentar me lembrar aqui, mas eu não consegui me lembrar de uma situação onde eu preciso da interface gráfica para configurar um servidor usando o Linux, né? Então, você consegue fazer toda a configuração a partir do terminal através de comandos, tudo bem? Então, é uma coisa desnecessária, tudo bem? Mas aí, de qualquer forma, eu levantei aqui, eu criei aqui 3 máquinas virtuais para vocês também terem uma noção de que, além de não ter necessidade de você usar interface gráfica em um servidor, estou falando de servidor, tá pessoal? Eu não estou falando de notebooks, de PCs, eu estou falando de servidores Linux, né? Então eu criei aqui 3 máquinas virtuais aqui para a gente poder analisar algumas coisas aqui, tudo bem? O que acontece? Todas essas máquinas virtuais estão no VirtualBox, tudo bem? Na minha mesma máquina, certo? E eu configurei para cada máquina virtual, eu botei um núcleo de CPU e 1 GB de memória RAM, tudo bem? Dessa forma, o que eu fiz aqui? Em uma máquina virtual, eu instalei o Debian 10, que é uma distribuição que a gente usa bastante em servidores, né? E eu instalei apenas o terminal. Não instalei sem interface gráfica, né? Fiz a configuração, instalação dele apenas com o terminal, apenas com CLI, tudo bem? E eu botei aqui o Ubuntu 20.04, né? Que é a última versão aí do Ubuntu, que usa o GNOME como interface gráfica, e eu instalei também o Debian, só que usando uma interface gráfica nele, que é o Mate, tudo bem? E aí nós vamos falar sobre isso lá na frente. Aí eu quero saber o consumo de processador, memória, o uso do HD, o uso de disco, e quantos processos estão em execução em cada sistema, para a gente poder fazer uma comparação, tudo bem? Então vamos ver primeiro aí o Debian 10, ok? Sem interface gráfica, apenas no modo terminal. Bom pessoal, essa aqui é a tela que você vai ver em um servidor com Debian 10 instalado, né? Sem interface gráfica. Então ele vai cair aqui numa tela de login, certo? Isso aqui, para quem vê pela primeira vez, ela se assusta, não está acostumado a isso, né? Você vê o mouse aqui não interfere em nada, e aí eu tenho que logar. Então eu vou logar aqui como root, e nesse momento eu estou dentro do sistema, dentro do terminal. Eu posso digitar comandos aqui para executar aqui o servidor, tudo bem? Uma coisa que eu quero observar aqui, então deixa eu só mostrar aqui para vocês que de fato eu estou em uma máquina no sistema operacional Debian 10, tudo bem? A versão 10 do Debian, ok? E eu quero mostrar para vocês a lista de processos. Então, com esse comando aqui, ps/x, eu consigo ver a lista de processos, ou seja, a lista de programas que estão em execução. Então, você vê que tem uma lista aqui de programas que estão em execução, certo? Se eu pedir para contar a quantidade aqui, então ps/x pipe wc-l, né? Eu tenho um total de 67 processos, ou seja, 67 programas em execução para o Debian estar funcionando aqui, tudo bem? Agora vamos observar a quantidade o uso de memória, de processador, de memória e de disco desse servidor. Eu vou usar um outro sistema de monitoramento, tá bom? Bom pessoal, eu estou aqui dentro desse sisteminha de monitoramento aqui, que é o Observium. E ele está colhendo informações daquele servidor. Como eu falei, aquele servidor
ele está usando um núcleo de processador, e aí observa que aqui na parte de processador ele fala que o processador está 0% em uso, né? Às vezes vinha para 1% aqui. Na verdade não tem praticamente nada lá rodando, né? A máquina está parada, não tem nenhum serviço em execução praticamente, né? Além daquele de 67 processos, mas de qualquer forma, em questão de processador está tranquilo, né? Não consome quase nada de processador. E aqui que está o grande pulo do gato de um servidor sem interface gráfica. Por exemplo, quando eu vou ver na parte de uso de memória, esse servidor está consumindo 73 megas, vamos aproximar para mais, 74 megas de memória RAM, de um total de 1 GB, a placa de vídeo virtual roubou um pedaço aqui, certo? Mas aí eu tenho 1 GB de memória RAM, que é uma quantidade pouca de memória RAM, e você vê que ele não consome quase nada, não chega a consumir nem 100 megas de memória RAM, né? Isso faz, pessoal, com que um servidor Linux com Debian instalado, ele é extremamente enxuto, ele consome quase nada de recursos, o próprio sistema operacional, o próprio Debian, sem interface gráfica. Então, ele quase não usa o processador, né? O sistema operacional em si repousa, ele quase não usa o processador, ele praticamente também ocupa muito pouco da memória RAM. Então isso faz com que você vê que seria o equivalente a 7% de uma máquina virtual com 1 GB de memória RAM. Então isso faz com que eu tenha 93%, né, disponível para aplicação, entendeu? Que eu for instalar ali, se essa máquina vai virar um servidor de banco de dados, um servidor web, o serviço de banco de dados, por exemplo, ele tem a memória praticamente inteira só para ele, tudo bem? Uma outra questão também que a gente pode observar é o uso do HD. Você tem 1,2 GB de uso de HD, o que também é muito pouco, né? Então, considerando, por exemplo, se eu criar uma máquina virtual com 10 GB de HD, que também é uma quantidade pequena de HD, ele vai consumir 1,2 o Debian. Então, vamos atualizar aquela planilha aqui que a gente fez aqui. Então, o Debian 10, eu vi que ele praticamente não usa o processador, então ele está em repouso, processador, vou botar 1% aqui, mas vocês viram que lá ele estava botando 0%, né? Na verdade está ocupando 0, alguma coisa. Eu vou aproximar para mais aqui, vou botar 1%, mas a memória a gente viu que ele consumiu o que? 73 megabytes da memória RAM, tudo bem? O uso do disco foi 1,2 gigabytes, tudo bem? E a quantidade de processos, né? Eu tenho 67 processos em execução, tudo bem? Agora vamos olhar como é que seria o comportamento de uma máquina virtual com a mesma configuração, só que usando o Ubuntu com a interface gráfica GNOME, tudo bem? É o Ubuntu tradicional que todo mundo utiliza nos computadores, que é inclusive o que eu estou usando aqui nesse notebook aqui para fazer essa gravação, tudo bem? Bom, pessoal, então nesse momento aqui eu estou dentro aqui do Ubuntu, ok? Recém-instalado, acabei de instalar ele, o Ubuntu 20.04, ok? Essa interface gráfica é a interface gráfica do GNOME, certo? Então você tem aqui mouse, né, botões, né, menus, né? Então uma série de aplicativos que já vem instalado, já tem o navegador inclusive, né? Então você tem tudo aqui. E aí vamos olhar aqui, vamos lá para o terminal e vamos observar, né? Eu vou entrar aqui como root, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Vamos observar a lista de processos. Então vamos lá, quantos processos estão em execução aqui, né? Se eu der um PS ao X, a gente consegue perceber aqui que tem uma quantidade grande aqui de processos, né? Por quê? Porque eu tenho que carregar não só o sistema, o básico, né? Mas eu tenho que carregar também a interface gráfica, né? E aí, se eu for contabilizar, se eu pedir aqui, vou limpar aqui a tela e vou pedir para ele contar quantas linhas apareceram naquela listagem. 176 linhas.
Ou seja, enquanto no Debian sem interface gráfica eu tinha 67 processos, 67 programas em execução, aqui eu tenho 176, então uma quantidade muito grande de programas em execução que vão precisar do uso do processador. Isso também diminui a segurança, porque a probabilidade de um desses programas ter um bug, ter uma falha de segurança maior, né? E além do que também eu quero mostrar, por exemplo, tem um programa aqui em execução que é o CUPS, certo? Então deixa eu procurar ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ele é responsável, só para vocês terem uma noção, ele é o cara que gerencia as impressoras no Linux, né? E ele está presente aqui no Ubuntu. Por quê? Porque, lógico, se você instala o Ubuntu, você quer instalar uma impressora, né? Eu quero imprimir, eu preciso imprimir, então o CUPS já está aqui disponível aqui para você. Mas será que faz sentido você instalar um gerenciador de impressora em um servidor, sendo que não vai ter nenhuma impressora conectada naquele servidor? Então não faz sentido. Então, ou seja, aqui é só um exemplo, tá? Sem nenhuma... Sem querer, não estou falando mal do CUPS, o que eu estou falando é o seguinte: em um servidor mesmo, em execução, você não instalaria o CUPS, tudo bem? O CUPS ele não estaria instalado nessa máquina. Por quê? Porque o servidor, um servidor web, não tem impressora plugada nesse servidor. Então, para que você precisa de um processo que gerencia impressoras se você não tem impressora plugada ali naquela máquina, naquele servidor? Então, você vai ver vários processos aqui. Tudo bem, isso aqui é um ambiente desktop, tá? Mas se eu fosse usar isso aqui em um ambiente de servidor, né, eu tenho vários processos aqui, uma quantidade grande de processos e processos que não tem por que estar em execução em um servidor, tudo bem? Só para relembrar que a quantidade de processos, 176 processos, né? Agora vamos lá para o Observe, vamos ver o consumo de processador, memória e disco, tudo bem? Bom, pessoal, então olha só, estou aqui no Observe, o que a gente pode perceber aqui? Bom, o processador aqui já está um pouquinho... está trabalhando um pouquinho, né? A última extração que ele fez ali, o processador estava em 3% de uso. Lembrando que cada máquina virtual está só com um núcleo de processador. Então, de qualquer forma, é um uso bem baixo, né, de processador. O sistema também está em repouso, não tem nada sendo processado, eu não abri praticamente nenhum programa lá, né? Mas de qualquer forma é bem mais do que aquele 0% que a gente viu no Debian, né? Então aqui eu tenho só para o Ubuntu praticamente estar em execução, ele gastou 3%, né? Ele usa 3% do processador. Aí agora vem a questão da memória RAM. Olha aqui, ó, uso da memória RAM, uso 673 megas. Então você vê que ele consome praticamente 70% da memória da máquina virtual. A máquina virtual está configurada para 1 GB. Então sobra quanto para a aplicação? Sobra 30%, né? É pouco, né? Sobra 300 e poucos megas, né? Então é pouco, e o que nos leva a crer que para executar alguma coisa que essa máquina não poderia estar com 1 GB. 1 GB é pouco. Eu teria que ter o que? Pelo menos uns 2 GB de memória RAM, tudo bem? Mas de qualquer forma, olha a diferença que a gente tem de um sistema operacional consumindo 73 megas de memória RAM, tudo bem? E o outro com interface gráfica consumindo 673 megas. Isso aqui é 6, 7 vezes maior, né? Acho que é até mais, né? 7, 8 vezes maior, né, o consumo de memória RAM. E quando eu vou olhar para disco, também, olha lá, ó, ele instalado na máquina, ele está gastando 6,42 GB. Então olha aqui também, ó, o espaço em disco também tá ocupando mais espaço em disco, que a gente tinha visto que ele tinha 176 processos em execução. Então, ou seja, é uma máquina inchada, né? Então aqui eu uso o Debian 10, né, sem interface gráfica, e
só o sistema operacional consome muito pouco da máquina, então fica meio que a máquina livre para a aplicação que eu vou colocar lá dentro. Aqui só o Ubuntu ele já traz um peso para o sistema operacional, talvez não a nível de processador, mas em questão de consumo de memória, consumo de disco é bem maior do que uma máquina sem interface gráfica. Então aqui já morre o assunto, né? Eu acredito que eu tenha convencido você que para servidor, né, você deve evitar, né, ao máximo de instalar interface gráfica. Não faz sentido. Um servidor Linux ele é praticamente todo configurado através do modo terminal. Você dificilmente vai precisar de uma interface gráfica. Agora, sem querer também radicalizar, eu queria levantar com vocês aqui uma situação. Imaginem, Vinícius, eu preciso de uma interface gráfica no servidor, por algum motivo. Eu preciso instalar, configurar algum serviço lá que eu preciso de uma interface gráfica, porque a instalação, a configuração, ele abre um assistente gráfico, né, que eu tenho que ir clicando, avançando. Eu particularmente não me lembro de servidor Linux usando isso, mas eventualmente pode ter, venha a ter, eu não me lembro, mas é possível de ter, né? Então, Vinícius, de qualquer forma, eu preciso colocar no meu servidor interface gráfica. O que você me recomenda? Você me recomenda usar o Ubuntu 20.04, que aí já vem com GNOME, né? Você instala o Ubuntu, já vem com interface gráfica, mas olha os consumos, né? Isso aqui é uma coisa que não me deixa muito feliz, né? Esse consumo de memória, esse consumo de disco, né? Essa quantidade de processos em execução. Então o que eu posso dar um conselho é o seguinte: use o Debian 10, porque é uma distribuição com foco maior em servidores, né? Então bem mais, vamos botar assim, estável do que o Ubuntu, mas aí existem algumas interfaces que são mais leves, interfaces gráficas que são mais leves que o GNOME. As três que eu gosto de dar destaque é o Mate, o XFCE e o LXDE. São três interfaces gráficas do Linux que eles têm características de serem leves, né? Inclusive o LXDE é bem mais leve, acho que é a mais leve de todas. O XFCE também é bem leve, e você tem o Mate. O Mate, eu gosto do Mate. Então, o que eu fiz? Eu instalei aqui uma outra máquina virtual com um núcleo de CPU também, 1 GB de memória RAM, o Debian 10, usando o Mate. Então vamos ver como é que é a interface, vamos ver aqui como é que é o consumo disso tudo aqui, tudo bem? Bom, pessoal, eu estou aqui dentro do Debian 10 usando o Mate, certo? O Mate ele é uma interface gráfica que ela foi criada quando o GNOME, na verdade ela representa o que era o GNOME versão 2. O GNOME, a gente usa o GNOME versão 3. Quando eles fizeram a versão 3 do GNOME, eles mudaram a interface, né? Eu me acostumei, né? Acho interessante a interface, mas tem gente que não prefere a antiga. De qualquer forma, essa interface aqui, esse aqui o Mate, na verdade, ele vem com a cara do GNOME antigo. Então quem já usou Linux lá no passado já está acostumado com esse tipo de interface aqui, que você tem esses três menus aqui, ó, aplicação, aqui eu acesso as pastas, eu me conecto a uma pasta remota, aqui são as configurações de sistema, aqui, por exemplo, como é que eu desligo a máquina? Eu venho aqui, sistema, desligar, e aí eu desligo a máquina por aqui, entendeu? Aqui eu tenho calendário. Então isso aqui é a cara do GNOME antigo, tudo bem? Então quem já usou o Linux antigamente, o GNOME antigamente, antes da versão 3, tá acostumado com isso aqui. Então para mim não me causa estranheza esse ambiente aqui, mas para algumas pessoas pode soar um pouco estranho, tudo bem? Mas vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui o terminal, tudo bem? Aplicações, ferramentas, sistema, terminal. Então estou aqui no terminal e vamos ver quanto que ele está, quantos processos. Vamos primeiro mostrar aqui que eu estou de fato no Debian.
Então, olha lá, eu estou no Debian 10, tudo bem? E eu estou com interface gráfica, né? Então, se eu precisar aqui abrir a calculadora aqui, por exemplo, ó, eu tenho a calculadora aqui, meu mouse está funcionando, né? Então, é aquela situação que eu falei com vocês, vai que você precise instalar um programa que precise de interface gráfica, tudo bem? Então, a minha sugestão é botar o Debian com Mate, né? Vamos olhar aqui, vamos ver quanto que está consumindo aqui a lista de processos. Então aqui, ó, eu tenho aqui, deixa eu rodar novamente o comando com a telinha um pouco, vou botar a tela grande aqui, deixa eu rodar novamente o comando PSLX. Então tem uma lista aqui também considerável aqui de comandos, tudo bem? De processos, né? Programas em execução, tudo bem? Se eu for contar essa lista, então eu tenho um total de 111 processos, né? Então, vamos lá, é mais do que o Debian sem interface gráfica, lógico, né? Porque só está rodando terminal, mas é bem menos do que o Ubuntu, né? Então, a quantidade de programas em execução é menor, tudo bem? E agora, tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, aqui, ó, quando eu pedi para instalar o Debian 10 com Mate, ele veio com um pacote de escritório. Então, você tem aqui editor de texto, você tem planilha eletrônica. Então, assim, são programas que não teriam tanta necessidade de estar dentro de um servidor. Então, isso aqui não me agrada. E já vem, não tem o que fazer, né? Mas... se eu não me engano, inclusive, se eu tentar retirar isso aqui, ele tira tudo, tá tudo meio que preso ao Mate, vai dar trabalho, né? Até deve dar como fazer isso, mas já vem. Eu particularmente não me sinto confortável com esse monte de programas que eu não vou usar, porque isso aqui em tese seria o que? Um servidor, né? Mas tudo bem, a ideia é que você tenha um ambiente leve, né? Um ambiente mais leve do que o Gnome que vem no Ubuntu, né? Então vamos ver o consumo de recursos aí desse sistema operacional. Bom, pessoal, então aqui eu estou aqui de volta ao Observer e agora eu estou analisando a máquina do que está instalado o Mate, tudo bem? O Debian com a interface gráfica do Mate. Então, processador também está quase nenhum uso, né? 1% de processador. Então, nessa parte de processador, a gente viu que as interfaces gráficas do Linux, quando elas estão em repouso, você não está usando, né? Elas de fato não consomem quase nada de processador, sendo que eu botei apenas um núcleo, né? Então, e em geral, um servidor você vai ter vários núcleos. Então, nessa parte de processamento, de fato, não vai atrapalhar, né? O ambiente gráfico não atrapalharia as aplicações, mas aqui eu já tenho um uso maior de memória. Então aqui, se eu for observar, eu tenho 336 megas de memória RAM sendo ocupada, sendo que só tem o Debian está startado com a interface gráfica, né? Então não é tão, vamos voltar aqui para nossa planilha, né? Então não é tão enxuto quanto processador, praticamente o mesmo consumo que os outros, né? E aqui eu tenho, quanto que eu falei? 336. Então 336. Então, naturalmente, não é tão enxuto quanto um servidor sem interface gráfica. Mas é a metade, né? A metade do consumo que o Gnome tradicional tem no Ubuntu, por exemplo, né? Então você pode usar o Debian 10 com Mate, tá? Se você usasse o XFCE ou o LXDE, provavelmente você teria números muito próximos, tá? Na questão do uso da memória. De qualquer forma, são interfaces gráficas, não vai ter como fugir, mas é capaz de você encontrar ainda números ainda menores, tá? Ah, Vinícius, mas aí por que você não recomenda esses dois? É uma questão de costume. Eu acho que você com Mate, pelo menos você está com um consumo bom aqui de memória RAM, então né, dos males o menor, vamos botar assim, né? Mas se você for para o XFCE e para o LXDE, talvez você use menos memória RAM ainda, tudo bem?
Como é que está o uso do disco? O uso do disco 3,86 GB. Então aqui, né, eu tenho 3,8, né, gigas. Então praticamente quase a metade, um pouco mais da metade do que o Ubuntu gasta. Então você vê que eu simplesmente instalei o Ubuntu com GNOME e aqui eu instalei o Debian 10 com Mate. E você vê que em consumo em espaço em disco ele gasta o dobro, gasta um pouco mais da metade, né? Agora é interessante porque olha só o espaço que ocupa a interface gráfica, né? Porque basicamente é o mesmo Debian, é o Debian 10. A única diferença é que aqui eu tenho interface gráfica, né? Além daqueles programas que eu falei com vocês, suíte de escritório, navegador, que aqui eu não teria. Então você vê que ele ocupa aqui, né, praticamente 2 GB e pouco a mais só para a interface gráfica e para esses outros programas. E a gente viu que em questão de processos tinham 111 processos em execução, 111 programas em execução, mais do que a parte sem interface gráfica, porém bem menos do que o Ubuntu. Você vê que o Ubuntu, ele, exatamente por facilitar a vida do usuário, né, ele carrega muita coisa que o Mate ele não carregaria, né? Por exemplo, o CUPS não estava instalado, né? Quando eu instalei o Mate, ele não instala automaticamente o CUPS. Você teria que instalar ele manualmente, se você precisasse usar alguma impressora, tudo bem? Então, pessoal, eu acho que ficou claro aqui o porquê que em servidor a gente usa servidor sem interface gráfica, porque ele ocupa menos espaço, ele ocupa menos recursos, ele é mais leve, tem menos processos e menos programas em execução, né, que a gente chama de processos, né, e isso torna ele leve, torna ele rápido, né. A probabilidade de eu encontrar um bug aqui em 67 processos é menor do que a probabilidade de eu encontrar em 176. Existe mais chance de ter uma falha de segurança aqui que um hacker possa explorar no meu sistema do que em menos processos em execução. Tudo bem? Então, e além do que aquilo que eu comentei no início, né? Você, praticamente qualquer configuração de servidor Linux você faz totalmente direto pelo terminal, não tem necessidade de interface gráfica. Mas se em alguma situação específica você de fato precisa de uma interface gráfica, continue usando o Debian, porque o Debian é uma das distribuições Linux voltadas para servidor. Eu aconselho você a usar o Mate, é uma interface que eu gosto, né? Baseada, quem vem do GNOME antigo, já falei dessa história, né? E você vê que ela consome um pouco de recurso, mas também não é tanto assim, né? Talvez a pior escolha é você ir lá no seu servidor e colocar o Ubuntu com o GNOME, né? Aí talvez seria a pior escolha que você iria fazer, pensando a nível de servidor. E para finalizar, pessoal, vocês podem estar se perguntando assim, tá, Vinícius, mas como é que eu faço para instalar o Debian só modo texto, né, sem interface gráfica ou com uma determinada interface gráfica? Bom, durante a instalação do Debian vocês vão encontrar essa janelinha aqui é um print, tá, da janela. Eu printei a janela, então recorte da janelinha, é praticamente uma das últimas janelas que você vê no programa de instalação do Debian, onde ele pergunta o que você quer instalar, tudo bem? E aí, se você quer instalar o Debian apenas com interface sem interface gráfica, apenas o sistema, você desmarca todas essas opções e marca só o último, utilitários padrões, utilitários de sistema padrão, que são alguns utilitários de linhas de comando que a gente precisa, né? Então é interessante você instalar. Então, se você deixar praticamente tudo desmarcado, só essa última linha marcada, você instalaria o Debian sem interface gráfica, né? Ou seja, da forma que eu acredito é o que eu faço, né? Instalação pura, né? Somente com terminal. Agora observem que aqui em cima ele pergunta se você quer instalar com alguma interface gráfica, né? E aí ele te traz as opções: GNOME, XFCE, XDE, Mate, né? O KDE. Então é só marcar aqui. Então aqui, ó, eu printei, tem um outro print
que é esse aqui. Esse print aqui foi o que eu marquei para poder instalar o Debian com aquele ambiente do Mate. Então, basicamente, o que eu fiz? Marquei a última opção e marquei o Mate. Marcando aqui, ele vai instalar o Debian com a interface gráfica. Se você não quiser com o Mate, não, Vinícius, quero usar o LXDE. Beleza, você vai marcar a última opção e pum, e vai marcar a opção LXDE aqui. Então você pode escolher qual interface gráfica que você quer usar no Debian, tudo bem? Mas lembrando que reforçar essa janelinha aqui, que para instalar o Debian sem interface gráfica, você basicamente só precisa marcar a última opção, deixa todas as opções em branco, tudo bem? Se você vai usar o SSH, por exemplo, que é um programa de acesso remoto, você já pode até marcar aqui, né, servidor SSH, né, você já pode até marcar, mas aí você pode instalar ele depois da instalação, então não tem necessidade aqui, tá bom, pessoal? Então por esse vídeo é só, acho que ficou claro aí para vocês o porquê que servidores Linux, né, a gente utiliza sem interface gráfica, a gente utiliza apenas por linhas de comando, né? É interessante observar aqueles consumos que mostrou ali, né, menos de 100 megas de memória RAM. Se a gente pensar em um servidor e eu virtualizar esse servidor, instalar vários sistemas operacionais, várias máquinas virtuais, eu posso, por exemplo, instalar 10 Debians sem interface gráfica, que eles juntos vão ocupar 1 GB de memória RAM, menos do que isso. Então olha só que interessante, né? Ou seja, dá para ter várias máquinas virtuais, cada máquina virtual fazendo alguma coisa e consumir poucos recursos daquele servidor, né? Você não precisa comprar um servidor parrudo, um servidor mais simples, daria para fazer muita coisa. Então é isso, por isso que em geral a gente usa Linux nos servidores e não usa interface gráfica. É mais leve, mais rápido, ocupa menos espaço, né? Mais enxuto, e isso é bom para a estabilidade do servidor, tá bom, pessoal? Então, um abraço, até o próximo vídeo.